Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com sentenças envolvendo letras, na página 127 do nosso livro didático. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos descobrir uma maneira mais fácil de resolver os problemas envolvendo letras. Vamos prestar atenção aí na situação 1. Então, depois de dirigir por 5 horas, Paulo parou em um posto de combustível. Ao abastecer seu carro, notou que foram necessários 42 litros de combustível para completar o tanque. Paulo sabe que a capacidade do tanque de seu carro é de 50 litros. Quantos litros de combustível havia no tanque quando ele parou no posto? Então, para determinar isso, nós vamos fazer aqui primeiro um esquema. Então, aqui nós vamos chamar de X a quantidade de combustível no tanque quando ele parou no posto. X mais 42 é a quantidade de combustível depois que ele abasteceu o carro. E a expressão X mais 42 é igual a 50 é a quantidade de combustível após o abastecimento. Então, isso daqui é igual à capacidade do tanque. A capacidade dele do tanque é de 50 litros. E ele abasteceu 42 litros. Então, o que ele quer saber? Quantos litros tinha no tanque antes do abastecimento? Então, nós vamos descobrir agora o valor de X. Então, o X que é a quantidade de combustível que tinha no tanque do carro. Então, para isso, eu preparei aqui um esqueminha para vocês. Então, eu tenho aqui X mais 42 é igual a 50. A quantidade de combustível que ele tinha no tanque, mais os 42 litros de combustível, que é igual a 50, a capacidade total do tanque do carro. Então, quando a gente tem isso aqui, já é uma forma mais simples de a gente começar a resolver a equação. Então, para a gente começar a resolver a equação, eu tenho que deixar sempre o meu x do lado esquerdo do sinal do igual. Esse meu x, ele é chamado de incógnita. Então, nós vamos descobrir aí a incógnita. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, ó, x. Eu vou deixar ele sempre do lado esquerdo do sinal do igual. E o que não tem a letra x, aqui no caso 42, eu vou passar para o lado direito do sinal do igual. E quando eu faço esse processo, eu mudo o seu sinal. Aqui que era mais, ele vai passar a ser menos. Então, vai ficar aqui, ó, x é igual a 50 menos 42. Então, tá vendo? Aqui era mais 50 e ele passou para o lado direito do sinal do igual como menos. A gente sempre inverte o sinal. Então, como nós vamos fazer aqui? X é igual a 50 menos 42, 8. Então, assim, a gente descobriu que havia 8 litros de combustível no carro do Paulo quando ele parou lá no posto de gasolina. Aqui na situação 2, ele fala aí o seguinte: o foguete, ele é dividido, este foguete aqui, em 3 partes. Então, ele fala aqui, ó, no topo, nós temos aqui o controle de navegação. A seção de armazenamento é essa aqui no meio. E os motores ficam nessa parte aqui. Aí ele fala assim, ó, a seção de armazenamento de combustível, é essa que está aqui, essa parte aqui, ela tem o dobro do controle da navegação, o dobro da altura do controle de navegação. E a parte dos motores, ela tem o triplo desta parte aqui. Se tudo isso daqui mede 72 metros, nós vamos descobrir agora quanto que mede cada uma dessas 3 partes. Então, como nós fizemos lá na situação 1, nós vamos usar aí letras para representar o que queremos descobrir. Vamos ver aqui então como nós vamos fazer. O x nós vamos chamar a altura do controle de navegação. 2 vezes x, a altura da seção de combustível. Ela é o dobro dessa altura, por isso que 2 vezes x. E 3 vezes x, a altura dos motores. 3 vezes o x porque é o triplo dessa altura aqui. E tudo isso daqui, que é x mais 2 vezes x mais 3 vezes x, é igual a 72, porque a soma de cada uma das partes
é igual à altura do foguete, que são aqui os 72 metros. Então, este mais este é igual a 72. Então, lembrando que x representa um número, nós temos aqui x mais 2 vezes x mais 3 vezes x, que é igual a 72. Então, observe aqui que todo o que eu tenho de x, ele já está à esquerda do sinal do igual. Então, se o número x ele está sozinho, ele representa aqui 1 vezes x. Então, o que nós temos aqui? 1x mais 2x mais 3x. Nós vamos fazer a soma de todos esses elementos que tem o x. Então, 1x mais 2x são 3x. 3 vezes x mais 3 vezes x são 6 vezes x igual a 72. Agora aqui eu tenho uma continha de multiplicação. 6 está multiplicando um certo número que é igual a 72. Eu vou ter que descobrir o valor do x. Então, o que eu tenho que fazer? Deixar o x sozinho do lado esquerdo do sinal do igual. E o que não tem x, eu vou passar com o inverso dele. Se aqui eu estou multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, nós vamos aqui, ó, x é igual a 72, o 6 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ficar aqui com x é igual a 72 dividido por 6, que é igual a 12. Aqui, nós podemos fazer em forma de fração, aonde eu tenho 6 vezes x é igual a 72. Vou passar aqui o meu 6, que está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, o 72 eu coloco em forma de fração. Lembrem que o sinal da fração é o sinal de divisão? Então, 72 dividido por 6 é igual a 12. Então, aí nós descobrimos que o x vale 12. Então, nós vamos agora substituir o meu x em cada uma das expressões aqui. Então, tá aí, eu tenho meu x é igual a 12. E aonde eu tenho x, eu vou substituir por 12. Então, lá na minha expressão, x mais 2 vezes x mais 3 vezes x é igual a 72. Então, vai ficar 12 mais 2 vezes 12 mais 3 vezes 12 é igual a 72. Tirei o papel do lugar. Então, a gente tem que tudo isso daqui é igual a 72. Então, substituindo x por 12, que foi o valor que nós descobrimos, a gente percebe aí que... Então, substituindo aí o x por 12, que foi o valor que nós descobrimos, nós temos aí que a altura do controle de navegação tem 12 metros, 2 vezes x, 2 vezes 12, que é a altura da seção do controle de combustível, que vai ter aí os 24 metros, e 3 vezes x, 3 vezes 12, é a altura dos motores, de 36 metros. E se a gente fizer aqui a soma de todos eles, todos a altura do controle de navegação, mais a altura da seção de combustível, mais a altura dos motores, tudo isso vai ser igual a 72. E com isso a gente descobriu aí a altura de cada parte deste foguete.